Nosso entrevistado aqui no estúdio, Luiz Eduardo Nardi, vereador da Câmara Municipal. Vem aí o ano legislativo de 2020, um ano eleitoral e com novidades. Nardi, o que falar com relação a isso? Bem, como você bem colocou, já é um ano diferente, não é? Porque é um ano eleitoral. No tocante à Câmara Municipal, ela realmente continua trabalhando no mesmo nível. Agora, a questão eleitoral, nós temos uma questão. A questão de candidatos a prefeito, ela não há uma grande modificação, não é? Há inclusive a possibilidade de coligações nas eleições majoritárias. Não há mais a coligação em eleições proporcionais, ou seja, não há mais coligação entre partidos para eleição de vereadores. Isso traz um componente novo, um componente que faz com que, eu tenho absoluta certeza, haverá uma redução significativa no número de partidos com representação na Câmara. Por quê? Porque nós vamos precisar, ou o partido vai precisar um determinado número de votos, que não é pequeno, não é? Para eleger um vereador ou dois vereadores, que é o coeficiente eleitoral. Anteriormente, com estas coligações, você conseguia ter vereadores com capacidade eleitoral de ter votos maior. Você reunia 2, 3 partidos que dividiam e conseguiam fazer votos que permitiam que estas coligações elegessem um determinado número de vereadores. Eu repito, com o fim das coligações, nós teremos naturalmente uma redução, porque os partidos não conseguirão, todos eles, alguns conseguirão, outros não, montar uma chapa competitiva, porque você já não tem a possibilidade de trazer outros partidos para se coligarem. Então, será um ano eleitoral. Esse ano eleitoral, ele traz também algumas questões, não é? Você tem restrições de natureza legislativa, de alguma legislação, de gastos com publicidade por parte do Executivo e do próprio Legislativo. Então, ele é, de fato, um ano atípico. Mas eu espero que isso não traga um prejuízo ou qualquer tipo de prejuízo ao papel da Câmara de Vereadores, ao papel de cada vereador, que eu repito, de fiscalizar, de legislar, de fazer com que, de fato, haja uma representação positiva de vereadores na Câmara de Marília junto à população. Cadastramento biométrico para os eleitores. O prazo aqui em Marília termina dia 19 de dezembro. Cerca de 40 mil ainda não fizeram. Preocupa esse número, Nardi? Há uma preocupação, não é? Porque, na realidade, na medida em que esses que não se cadastram, primeiro, não é que eles vão perder a oportunidade de votarem. Tem outras restrições que faz com que esses que ainda não fizeram o cadastro biométrico, aliás, exatamente o cadastro biométrico, passem por outras situações de restrições. Do ponto de vista também, se você imaginar, e nós estamos aqui imaginando o legislativo, na medida em que há uma redução importante de número de eleitores, pelo fato de terem os seus títulos descredenciados, não é? Traz um prejuízo à própria representatividade, na medida em que você deixa de ter a participação, digamos assim, de 180 mil eleitores, 170, 150, você cai isto para 110, 120, é natural que há uma perda significativa na representatividade da população. Ou seja, um número menor de eleitores vai escolher os seus candidatos. E isso traz um prejuízo, eu repito, à questão da representatividade, que é fundamental para a questão dos vereadores. Eu acho que, como legítimos representantes, o ideal
é que houvesse um número maior de eleitores para que essa escolha pudesse se legitimar de uma forma mais concreta, mais representativa. Bem, só para a gente concluir, o senhor como representante do Legislativo, antes de mais nada, a população mora nos municípios, os municípios são importantes, embora exista aí essa proposta de extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes, eu já dei a manchete, municípios podem perder 7 bi com fusões e extinções. O que esperar do ano de 2020 para o Brasil? Na economia e, é claro, o reflexo para todos os demais segmentos. Nath. Bem, na economia como um todo, na realidade, nós estamos aí numa fase, acreditamos, de transição, com a aprovação, por exemplo, da reforma da Previdência, com a aprovação de uma reforma tributária que haverá de vir, sobretudo para fazer com que a repartição do que se arrecada seja, e eu faço votos que isso aconteça, ela possa favorecer os municípios. Você bem colocou, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. As pessoas moram no município. Essa questão de praticamente fazer fusões ou extinguir esses municípios de uma determinada categoria, que não possuam uma determinada receita, eu gostaria sinceramente de ver como é que isto vai ser aplicado e o que vai produzir, o que vai restar disso. Eu confesso que eu não tenho muita, eu não acho que a concretização disso seja feita de uma maneira muito fácil. Quais os critérios, o que significa, como você colocou, eventualmente prejuízo aos municípios. Agora, de fato, há que se pensar em alguns municípios porque houve nos últimos anos um excesso de transformação dos antigos distritos em municípios. Municípios que, a rigor, têm pouca receita, onde há praticamente uma despesa com funcionalismo público só, e as fontes de receita são o FPM e um pouco de ICMS, porque não há realmente uma circulação dessa natureza. E também o próprio digamos assim, o nosso IPTU, o próprio imposto que é próprio do município, ele não é suficiente para mantê-los. Então, eles vivem, naturalmente, uma situação precária. Agora, essa questão da extinção e a fusão deste município a um outro município com maior capacidade de arrecadação, enfim, não vejo assim com de fácil concretização. Muito bem. Obrigado, Luiz Eduardo Nardi, vereador da Câmara Municipal, o nosso convidado para fazer uma análise do Legislativo em Marília deste ano e, é claro, também prestar um balanço de sua atuação. Bem, o endividamento da população é grande em todos os segmentos e começa pelo segmento bancário, mas os bancos iniciaram a renegociação de dívidas. Confira como será. 7 bancos vão participar dessa semana de negociação e algumas agências vão estender o horário de funcionamento até às 8 da noite. São eles o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Bradesco, Banco Pan, Itaú e Santander. Algumas instituições vão dar descontos de até 92% em caso da quitação da dívida e taxas de juros até 14% menores para as operações de renegociação. O prazo de pagamento pode chegar a 120 meses, além de carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela. No caso da Caixa Econômica, também será possível renegociar os contratos da casa própria. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 53% das dívidas em aberto no país estão ligadas a instituições financeiras. Mais informações sobre esse mutirão de negociação podem ser obtidas no site Papo Reto da Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos.
Tá aí, fique atento com relação a esse tema, é importante para muita gente. E agora vamos falar sobre saúde pública. A notícia está tendo ampla repercussão. O governo, através da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está vetando o plantio, mas autorizando a venda de medicamentos à base de maconha no Brasil. A medicação poderá ser comprada em farmácias com receita médica, apenas com receita médica. A medida entra em vigor 90 dias após a publicação da decisão no Diário Oficial da União. Tá aí então, a Anvisa acabou vetando o plantio de maconha no Brasil para uso exclusivo medicinal, mas a venda em farmácias está liberada com, é claro, acompanhamento da receita médica. Toda terça-feira a gente fala sobre saúde aqui no 4, no Momento Saúde, com o médico geriatra Dr. Rigoli. Dr. Rigoli, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, mais um Momento Saúde, e assumindo aqui a responsabilidade de falar com você, de trazer para você algumas questões, trazer dúvidas também, e reflexões sobre saúde. Essa notícia da maconha, a venda de medicamentos à base de maconha, com receita médica, mas o plantio vetado no Brasil, o extrato terá que ser importado. Isso já era esperado? Sim, já vem há algum tempo a população tendo acesso via mídia aberta ou assinantes ou internet, do uso da cannabis, né, e os derivados da maconha como medicamentos. Inclusive é oportuno, Zé Henrique, eu trazer, porque às vezes a internet traz de maneira irresponsável, deturpada e distorce, né? Por exemplo, teve algum tempo que circulou na rede social o uso da maconha para tratamento do paciente com Alzheimer. Então, não tem nenhuma evidência científica essa indicação e acaba as pessoas, eu como sou geriatra e cuido de pacientes, estudo a doença de Alzheimer e tive que em vários momentos responder essa pergunta. Ela não há indicação, inclusive há complicações, né? Em alguns casos de pacientes se tivesse a oportunidade de fazer até o uso do cigarro, da maconha, então é até perigoso. Então, ficar atento à população para não cair nesse erro. Até os meios de comunicação precisam ter responsabilidade com relação à divulgação dessa informação, para não tumultuar. Tecnicamente, é preciso uma informação com responsabilidade. Não, doutor Rigoli? Sim. Eu assumo aqui a minha falta de conhecimento do ponto de vista terapêutico, porque eu não tenho na minha indicação, no meu acesso, na minha leitura, indicação do uso, nenhum caso para a indicação da cannabis. Mas existe especialidades como a pediatria, existem casos específicos para alguns casos de crises convulsivas, são profissionais que já têm experiência, têm a leitura e possam ajudar essas famílias, esses casos que têm indicação e com responsabilidade a prescrição. Como existe esse estigma, esse tabu, às vezes as pessoas têm, às vezes, ou de má fé, ou de desconhecimento, ou por ignorância mesmo, pode querer pegar esses momentos da notícia e desvirtuar a indicação, né? Porque às vezes as pessoas querem justificar um hábito, um comportamento ruim e que sabe o que tem de bastante demonstrado, os riscos deletérios do cigarro, da maconha, o uso do cigarro, da maconha como forma de cigarro, tem vários riscos, inclusive o uso inalatório, do quanto o cigarro pode fazer mal, levando a várias doenças, várias complicações de uso do cigarro, da maconha. Aí às vezes as pessoas, às vezes com má fé, querem usar isso como escudo,
como um pano de fundo para dizer que a maconha tem benefícios. Mas ela tem riscos, como um hábito de longa duração, é uma dependência. A maconha leva a dependência química, leva a dependência psíquica e pode ampliar essa cascata de uso de outras drogas, leva a lentidão de reflexo, a lentidão de raciocínio, põe o indivíduo em risco de acidentes, no caso automobilístico, o uso de equipamentos, de máquinas, então esse alerta. E quanto à terapêutica, o uso, essa aprovação da Anvisa, sim, é esperado, a gente esperava por algum tempo isso, porque para esses casos específicos que vão ser beneficiados, são específicos, não tem uma porcentagem grande, é uma porcentagem pequena, mas o suficiente para atender uma família que tem a indicação já é o suficiente para dar esse alívio, esse conforto para essas crianças, principalmente os casos de crise convulsiva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o mês de dezembro de prevenção ao câncer de pele. É o início do verão. E também estamos na semana de alerta à AIDS. A AIDS continua sem cura, mas por que aumentou entre os idosos? A gente vai continuar debatendo esse tema. Já, já.